Em uma tentativa de descobrir como Leibniz fez o seu cálculo das diferenças, apesar que é unânime se dizer que ele foi influenciado pelos fluxos de Newton, mas existem algumas possibilidades ainda, algumas ilações, algumas hipóteses dele ter se inspirado, sim, certamente em Newton, mas anteriormente inspirado em outros personagens. E é isto que esse vídeo e o próximo procura mostrar. Em 1642, Pierre Fermat faz um processo para a extração de raiz quadrada interessante, utilizando o conceito de erro de segunda ordem. E como isto é feito? Veja, este quadrado tem uma área associada ao número n, portanto, n representa a área desse quadrado. E esse quadrado é exatamente igual ao quadrado da direita, no que tange às suas áreas. Assim, eu posso dizer que raiz quadrada de n é o lado do quadrado cuja área vale n. E quanto vale essa raiz quadrada? Eu ponho que a raiz quadrada vale x mais e, ou seja, esta lateral, esta aresta é substituída por x mais e, dizendo, portanto, que a raiz do quadrado, ou seja, o lado do quadrado n, radix quadratum n, equalis é igual ao x, que é um chute, mais um erro que eu cometo se eu assumir que este x associa a área deste quadrado, ou seja, que é o lado do quadrado de área n. Assim, observe o quadriculamento que ocorre no quadrado da direita, já que os dois deveriam ser iguais. Então, se aqui é x mais e, sendo substituído por esta aresta, aqui também é x mais e. Assim, esta área, que é um quadrado, é x ao quadrado. Esta área, que é um outro quadrado, é e vezes e. Esse retângulo tem área e vezes x. E esse retângulo tem área e vezes x. Portanto, o n, que é esta área, sendo igual à área do quadrado da direita, eu posso escrever n, área, é igual xx, que é o x ao quadrado, que é esse aqui, mais 2ex, que é esse retângulo, mais esse retângulo, mais e ao quadrado. Agora, afirmando que este erro é de segunda ordem, ou seja, se esse erro aqui é um décimo, isso aqui é um centésimo, é um erro de segunda ordem, ou seja, esse quadradinho, quanto menor ele for, mais e mais esta aresta desce e esta aresta se movimenta para o lado da direita, portanto, zerando esta área pequenininha. Bom, assim, fazendo uma aproximação de que isto é igual a zero, nós podemos isolar o e, que é n menos x quadrado dividido por 2x. Assim, após esse cálculo, tratando esse infinitésimo, este e, eu substituo aqui e por esta relação. Ou seja, o lado do quadrado n, radix quadratum n, este lado é aproximadamente igual este lado mais esse erro que é escrito nessa forma. Assim, eu tenho aqui uma aproximação. É fácil perceber que isso aqui funciona muito bem, deixando os aspectos filosóficos ou mesmo de matemática do ponto de vista do tratamento dos infinitesimais, o que faremos no próximo vídeo. Mas certamente isso aqui influenciou o cálculo dos infinitésimos, ou seja, das diferenças
de Leibniz. Mas antes de passarmos para o próximo vídeo, não é isto? Eu vou dar 2 exemplos na lousa de como isto aqui funciona. Mas não se esqueça destes 2 desenhos fundamentais para o próximo vídeo de Leibniz propriamente dito. 2 exemplos que ilustram o método iterativo de Pierre Fermat para cálculo de raiz quadrada. No caso, o cálculo da raiz quadrada do número 4 e a raiz quadrada do número 2. Assim, observe, chutamos aqui o x para a raiz quadrada de 2 como sendo 3. Então, ponho 3, aqui é o 4 que se refere ao n, menos 3 que é o chute ao quadrado, dividido por 2 vezes 3, que é o chute. Fazendo as continhas, dá 2.166. Volto a substituir. 2.166, 4, que é o número que eu quero arrancar a raiz quadrada, extrair, menos 2.166, dividido por 2 vezes esse x. E o resultado dá 2,006. Se você substituir novamente, mais e mais iterações, mais e mais casas de aproximação da raiz quadrada de 4, que é 2. Não diferente a raiz quadrada do número 3. Está aqui, né? Do número 2, aliás, do número 2. Tá? Raiz quadrada de 2, chutei como sendo 1. Substituo novamente na expressão deduzida e percebo que é um acréscimo para 1,50. Esse 1,50 é ressubstituído, exatamente como fizemos anteriormente, e o resultado é 1,416. E se você continuar substituindo, você vai encontrar a raiz quadrada de 2 com quantas casas de precisão você precisar. Enfim, essa é uma metodologia para cálculo de raiz quadrada e muito provavelmente comum nesse período histórico de Pierre Fermat. E no próximo vídeo nós veremos que isto influenciou provavelmente o cálculo das diferenças de Leibniz. Até a próxima quarta-feira.